Fala galera, vamos falar um pouquinho hoje sobre recursos minerais e a sua utilização, belezinha? Recursos minerais são todos os minerais que podem e são utilizados pela humanidade, beleza? Nós temos aí o petróleo, que do petróleo nós fazemos os combustíveis, nós fazemos o plástico, e o plástico está aí presente em quase tudo. O ferro, que seria da nossa sociedade, o que seria do mundo sem o minério de ferro. Os recursos minerais passaram a ter uma importância muito mais expressiva a partir do século XIX, do finalzinho do XIX, começo do XX. Daí em diante, com os avanços tecnológicos, cada vez mais nós nos tornamos dependentes dos recursos minerais. Estamos aqui falando de recursos minerais, a gente tem que fazer aqui uma diferenciação, tá? Primeiro, minerais. Mineral é um composto químico cristalizado em diferentes condições de pressão e temperatura, tá? Profundidade também. Mineral é uma coisa. Rocha é um conjunto, um agregado de minerais, belezinha? Então, mineral, compostos químicos cristalizados, rocha, agregado de minerais, e aí vem recursos minerais, que são os minerais utilizados pelos seres humanos, tá? Dentro dos minerais, dos minerais utilizados pelos seres humanos, nós podemos dividir os minerais em duas classes diferentes. Nós vamos ter os minerais renováveis e os minerais não renováveis. Qual que vai ser a diferença? Como o próprio nome diz, os recursos minerais renováveis são aqueles que a natureza os repõe num curto espaço de tempo, num curto período. Já os minerais não renováveis são os minerais que levam muito tempo para se renovarem. Qual vai ser a grande diferença? Eles vão levar um tempo geológico para se refazerem. Eles vão levar milhões de anos para se refazerem, enquanto nós, seres humanos, duramos pouco tempo. Nós duramos décadas, um século no máximo. Enquanto os minerais não renováveis vão demorar aí milhões de anos para se refazer. Os minerais passam a ter uma expressividade, passam a ter uma importância muito maior no final do século XIX e início do século XX. Porém, eles sempre foram utilizados na história da humanidade. Se nós pegarmos lá na Idade da Pedra, lá na pré-história, Idade da Pedra, porque os homens utilizavam as pedras como principal ferramenta, como facas, pontas de lança. Passado algum tempo, chegamos aí na Antiguidade, época dos grandes impérios, aí os seres humanos deixaram de usar as pedras e passaram a empregar todo o seu conhecimento na metalurgia, na transformação de metais. E aí a civilização mais desenvolvida era aquela que conseguia o metal mais duro, no caso o ferro, servindo como ferramenta de guerra para poder sobrepor a sua vontade sobre as outras nações. A metalurgia continuou sendo uma atividade muito importante durante a Antiguidade, grande parte da Idade Média, porém agora na Idade Contemporânea, no final do século, meio do século XIX, a descoberta dos combustíveis fósseis fez com que tudo mudasse. Os combustíveis fósseis se tornaram os mais importantes, pois eles alimentavam as fábricas, alimentavam as máquinas que giravam a economia. Então hoje os combustíveis fósseis têm uma importância absurda. Temos ainda dentro dos minerais duas classes de minerais, os metálicos e os não metálicos. Os metálicos são assim chamados porque eles possuem naturalmente um brilho diferente, eles possuem um brilho natural. Já os não metálicos são aqueles minerais que não possuem esse brilho. Uma grande diferença entre eles é: os minerais metálicos, geralmente quando utilizados pelo homem, eles são totalmente modificados da sua forma original, totalmente transformados. Já os minerais não metálicos, eles ainda mantêm parte das suas características mesmo quando são utilizados pelo homem. Beleza? De acabar, os minerais eles se formam por diferentes motivos.
A gente vai ter os minerais metálicos, que na maioria das vezes são rochas intrusivas, rochas que surgem dentro da Terra, ou magmáticas ou metamórficas, que se formam aí em diferentes condições de temperatura e pressão. Dependendo da temperatura e pressão, teremos aí minerais diferentes. Por conta disso, vamos definir aqui. Os minerais se formam de acordo com o próprio relevo. Dependendo do relevo, dependendo da formação do relevo, nós vamos ter minerais diferentes. Se nós temos aí um relevo que é um terreno sedimentar, a probabilidade de nós acharmos petróleo é muito maior. Agora, se nós tivermos um terreno cristalino, é mais fácil achar pedras preciosas ou minerais metálicos, beleza? Nós sabemos que cada parte do relevo terrestre se formou de uma maneira diferente. Isso faz com que em cada canto do planeta nós tenhamos minérios diferentes. Então a distribuição mineral pelo planeta é totalmente irregular, é totalmente dependente da formação do relevo. Isso faz com que tenha minérios aí diversos espalhados pelo mundo, porém, países pobres não têm a estrutura necessária para explorar esses minérios e beneficiá-los. Isso faz com que os países ricos explorem os países pobres, em todos os sentidos dessa palavra. A extração dos recursos minerais em países pobres muitas vezes fica a cargo dos países ricos, fazendo com que a desigualdade aumente cada vez mais. E é isso aí, belezinha? Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Dá joinha aí para ajudar. Valeu!